Boas, pessoal! Tudo bem? André Oliveira, canal brasileiro na Europa. Obrigado por você abrir mais esse vídeo. E hoje, daqueles vídeos que eu gosto de lançar para a gente fazer aqui uma reflexão sobre contextos diferentes, valores, enfim, para vocês avaliarem se vale a pena ou quanto vale a pena vocês virem para Portugal ou para a Europa, tá? Então vamos lá, quero só aqui colocar uma situação. Falei essa semana com um seguidor do canal que está interessado em comprar aqui um apartamento em Caldas da Rainha e estávamos conversando sobre essa situação de imóveis, preços, avaliação do mercado, como é que está o Brasil, como é que está Portugal. Ele estava me contando uma coisa muito interessante. Eu quero que vocês avaliem comigo, pensem aí nos valores e até me ajudem a fazer as contas. Vamos lá. Olha só, ele estava contando para mim, aliás, José, um grande abraço, que ele paga de condomínio 3 mil reais por mês de condomínio do apartamento que ele mora em São Paulo. Beleza? E agora, se a gente fizer aqui a conversão da moeda, não é? Se você pegar 3 mil reais e fizer pelo que está valendo agora o real versus euro, 6 e pouco, nós temos aí mais ou menos 450 euros, vamos pôr 500 euros para arredondar, né? E aliás, pergunta agora aos portugueses que estão aqui em Portugal, né, que estão em Portugal, desculpa, que estão no canal, né? E aos brasileiros que estão em Portugal. Pergunto se vocês acham que isso é viável e acontece aqui em Portugal. Então, se você perguntar para o português, olha, você pagaria de condomínio 500 euros por mês de condomínio? Eu arrisco dizer que aqui em Portugal, nesse momento, se existir algum apartamento, algum condomínio que custe isso de condomínio, provavelmente são dois ou três extra luxo no país todo, tá? Eu por acaso conheci um condomínio que custava 265 euros ali na Estrela, que foi um apartamento que eu ia vender. Eu fui lá para fazer visita, para fazer a venda, acabaram por não vender depois, eles desistiram. Mas eu sei que o condomínio era 265 e já era uma coisa assim. Quem conhece aqui Portugal, Lisboa sabe, Estrela é top e já era muito caro. Então, 500 euros eu diria, não vou dizer que é impossível, não sei a resposta, mas se existir, são pouquíssimos lugares que custariam 500 euros. Se você perguntar para o português, classe média, que tá muito habituado a pagar 60, 80 euros por mês de condomínio no seu prédio, no seu apartamento, até em condomínio mesmo, né, em alguns prédios juntos, no máximo paga 80 euros, ele vai achar uma loucura isso. Alguém pagar 500 euros por mês, 450 euros por mês de condomínio. Então, vejam aqui como é que as coisas são. Só que a conta não é bem essa, a conta é mais louca ainda. Vamos lá. Nós temos que fazer a conta assim, ó. A conta verdadeira é assim. E aí vai ficar mais absurdo ainda, né? Que é, quando você pega 3 mil reais e divide pelo valor do euro, fica os 450, 500 euros. Quando você pega, por exemplo, e pensa assim, 3 mil reais são 3 salários mínimos brasileiros, correto? Tá tudo bem? Confirma aqui nos comentários. 3 salários mínimos brasileiros, são 3 mil reais. Se você fizer a mesma ideia para cá, né? Então um condomínio aqui custaria 1.900 euros, porque o salário mínimo é 630 vezes 3, não é? Então, 3 mil reais, 3 salários mínimos, 3 salários mínimos portugueses daria 1.900 euros. Então, gente, pergunta para qualquer pessoa aqui em Portugal, nem tem que ser português, assim, vai dizer, não, não existe, entendeu? É impossível, assim, é algo praticamente, diria, impossível mesmo, tá? Então, e aí a gente começa a entender por que que o dinheiro, não é que o dinheiro vale mais aqui só porque é euro, é porque ele tem um poder de compra muito maior em todos os sentidos. Eu fiz uma live onde nós fizemos aqui umas contas juntos, foi ao vivo, e até pedi ajuda para fazer as contas, que era uma conta meio maluca, e eu lembro que nós chegamos à conclusão que, por exemplo, nesse momento, como o arroz no Brasil está super caro, o português, com o mesmo dinheiro que compra o arroz, né, no Brasil, aqui ele compraria 8 vezes mais, né, 7 a 8 vezes mais. Então, quando a gente fala aqui de poder de compra, não tem só a ver com a conversão da moeda, tem a ver também com essa questão que eu falei para vocês, que é
comparar o que é que você compra com o mesmo salário mínimo. E muitas pessoas não entendem por que que existe mesmo muitas famílias que vivem com um salário mínimo, duas pessoas, né? Duas, o casal, cada um ganhando um pouco mais que o salário mínimo, ou um salário e meio. E por que que elas conseguem viver aqui? E não é sobreviver, não, porque depende de onde viver, como viver, até que vive bem. Claro que não vai ter os luxos que uma pessoa que ganha três salários mínimos aqui, quatro, cinco, seis tem. Mas tem a sua vida, né, arranjada e as coisas acontecendo. Então, é, é muito fácil. Quando você pega esses exemplos, é fácil você entender por que que isso acontece aqui, entendeu? Ao mesmo tempo, as pessoas também, como se fala muito disso na internet, salário mínimo aqui em Portugal, pensam que todo mundo aqui ganha salário mínimo. Isso é impossível. Quem vier aqui passear por Portugal, por Lisboa, Porto ou outras cidades, vai ver que isso é impossível. Pela qualidade de vida que tem aqui e pela estrutura que as pessoas vivem aqui, as casas, os apartamentos, os carros. É impossível todo mundo ganhar salário mínimo, né? Então, Portugal, na Europa, está no meio, né, em termos de salário. Não é o país com mais baixo salário. Se eu não me engano, o mais baixo foram os últimos que entraram para a União Europeia. Acho que a Bulgária ou a Romênia, um desses, é que o salário mínimo é 200 e tal euros, quase 300. Portugal está no meio, vai avançar agora um pouco mais, vai subir um pouco mais o salário mínimo. E outra coisa importante a gente falar aqui, não é que eu sou um apoiador do salário mínimo, muito pelo contrário. Mas nós temos que entender como é que as coisas acontecem aqui em Portugal. Porque quando eu faço um vídeo falando de salário mínimo, algumas pessoas mais à direita vêm falar, pô, você é de esquerda e você está falando salário mínimo, né? Não, não é isso. É só porque temos que entender mesmo as contas para vocês avaliarem se vale a pena ou quanto vale a pena, né? Mas vejam só, né? 3 salários mínimos brasileiros é um condomínio e aqui seria 1.900 euros, tá? Então faça esse desafio para você. Se você conhece algum familiar, parente ou amigo português, pergunta para ele se ele pagaria mensalmente de condomínio 1.900 euros, tá? Você vai ter uma resposta bem clara sobre esse assunto. Tá bom, pessoal? Aproveitar, mandar um abraço a todos os professores, né? Hoje é dia do professor, uma classe que infelizmente muito importante para a nossa sociedade, talvez a mais importante, eu diria que talvez a mais importante, e que infelizmente nem sempre tem o seu reconhecimento como deveria e também reconhecimento financeiro como deveria. E aqui eu faço um outro desafio para vocês, uma outra reflexão, né? Se você for avaliar essa questão dos professores, é muito fácil você ver quais são os países mais justos socialmente falando. Nem estou falando aqui de socialismo ou de esquerda ou direita, socialmente falando, tá? Então você pega o quanto ganha um professor na Europa, na média dos países europeus, proporcionalmente quanto ganha um político, tá? Não que seja a referência, mas só para vocês entenderem o pensamento. E vocês vão ver que um professor não ganha muito menos que um político. O salário, como é óbvio, né? A gente sabe que os políticos têm outras coisas. Mas vocês vão ver que o salário de um professor na Europa, também em Portugal e outros países, não é muito diferente de um político. Quando você pega o Brasil, a coisa é bem grave, né? Provavelmente o professor ganhe, não digo 10 vezes menos, mas provavelmente ganhe 7 vezes menos ou 8 vezes menos. E aí você entende por que alguns países avançam na educação e tem uma aceleração das pessoas como educação no geral e por que outros não, né? Então vamos valorizar um pouquinho mais os professores, tá bom, pessoal? Um abraço, até o próximo vídeo.